Olá pessoal, bem-vindos à continuação da aula sobre plataforma JE. Então nós vimos aqui as características da plataforma JE. Modelo multicamada, gerenciamento de componentes por containers, acesso a suporte a diversas tecnologias na parte do cliente, né? Que é essa camada daqui. Seja um cliente estando dentro da empresa, né? Ou seja, dentro do firewall da empresa, seja ele estando fora da empresa, certo? E suporte a componentes de negócio, que são chamados EJBs. Aqui você tem um cenário completo, né? Uma aplicação gigante, um ERP provavelmente, em que você tem clientes acessando a aplicação tanto por navegadores, quanto por aplicações standalone Java, ou seja, programinhas feitos com aqueles kits de desenvolvimento de interfaces gráficas de Java, né? O Swing, principalmente o Swing, e aplicações que você precisa instalar lá no cliente, configurar, etc e tal. Hoje em dia, meio fora de moda, né? Hoje em dia todo mundo quer acessar um mundo web ou um mundo das aplicações para celulares. Então essa figura aqui está meio desatualizada, poderia ter uma setinha aqui também com um dispositivo móvel aqui, sendo também um cliente para esse sistema. E você tem vários containers web, né? Provavelmente formando um cluster aqui. E esses containers web podem receber requests tanto de aplicações standalone quanto de navegadores, né? Eles são feitos para conversarem com navegadores, mas existe uma API de Java que permite que você abra uma conexão HTTP a partir de um código Java escrito no método main de uma classe main, por exemplo, tá? O método system, private static void main, né? Uma aplicação standalone Java. Aplicações standalone podem acessar diretamente o banco de dados. Basta que elas utilizem o JDBC básico, né, ou então uma JPA. As aplicações standalone podem acessar também objetos de negócio que estão modelados aqui em EJB e não em objetos POJO. O que mais? A parte de web container, os componentes dessa camada podem acessar também o banco de dados ou podem acessar os dados indiretamente, consumindo objetos EJB. E esses objetos, por sua vez, vão buscar os dados nos Enterprise Information System da sua empresa, né? Geralmente banco de dados relacionais ou não relacionais. E aqui você pode formar também um cluster com vários servidores de aplicações EJB trabalhando em paralelo aí para garantir a disponibilidade do sistema. Aqui você já não tem uma aplicação standalone, você tem um sistema puramente web, né? Em múltiplas camadas. E você tem a camada web que aceita os requests, atende os requests dos clientes, que são os browsers, e esses containers, por sua vez, esses componentes dessa parte web aqui, por sua vez, consomem os dados da parte EJB, ou seja, eles lançam mão de objetos EJB para representar os elementos do domínio da aplicação, e não de POJOs, que são classes Java simples, tá bom? Os EJBs, por sua vez, através da API JPA, por exemplo, essa seta aqui pode ser a JPA, faz acesso ao sistema de banco de dados. Esse é o cenário centralizado na web. É o cenário que a gente vai ver nesse curso. Então, a gente não vai trabalhar com EJB, nós vamos construir classes usando POJOs mesmo, classes de negócio, usando classes Java simples, né, que são chamadas também de Java Beans. Não confundam com Enterprise Java Beans. Java Beans são sinônimos de POJOs, certo? O que é um Java Bean? É uma classe Java. O que é que se exige dela para ela ser um Java Bean? Só se exige que ela tenha uma certa nomenclatura para definir propriedades, tá? Ou seja, se você tem nessa classe um método getNome e setNome, significa dizer que você tem uma propriedade nome e ela é do tipo read e write. Não importa como você está representando internamente essa propriedade nome. Você pode estar guardando essa informação num string, ou pode estar guardando num array de strings, ou pode estar guardando num array de caracteres. Tá? Existem várias formas de guardar um nome em Java. Pode usar até números inteiros para guardar cada código ASCII de cada letra do nome. Tá? É uma implementação mais complicada, mas não é impossível. Então, isso está protegido, porque internamente essas variáveis são private. Você não sabe como é que o cara implementou. Mas você tem acesso à API da classe, que é justamente os métodos que dão nome às propriedades. Se você chamar esses métodos, o método que acessa a propriedade de get, no caso aí a propriedade chama-se nome, então getNome,
E se você usar set para a operação de modificar essa propriedade, set nome, então você, pelo menos para esta propriedade, você está garantindo que sua classe é um Java Bean. Se você fizer isso para todas as propriedades da classe, né? Nome, idade, CPF, endereço, cada um tem um get e um set, então, e a tua classe tem um construtor vazio, sem parâmetros, vazio não, né? Um construtor sem parâmetros, então disse que essa classe é um Java Bean, certo? A única exceção a essa nomenclatura de getSet é para variáveis do tipo boolean, primitivo boolean. Em vez de get, você usa o prefixo is. Então, por exemplo, imagine que você tem uma propriedade boolean no seu objeto aluno que diz se o aluno está ativo ou não, tá? No cadastro. Então, o nome dessa propriedade é ativo. Você declarou uma variável interna private, uma variável de instância private, do tipo boolean, chamada ativo. Então, os métodos de acesso dessa variável são isAtivo, que retorna um boolean, a propriedade de acesso de leitura, e setAtivo, que recebe um boolean e muda o valor da propriedade ativo por esse boolean parâmetro. Ok? Então, a única exceção é exatamente o tipo primitivo boolean, que em vez de get é isBoolean. Mas se você seguir essas regras de nomenclatura, tua classe é um Java Bean. E sendo Java Bean, ele tem uma enorme gama de vantagens. Por exemplo, a API de persistência de objetos, a JPA, exige que tuas classes sejam Java Beans. Certo? Se você for serializar teu objeto, exige que seja um Java Bean. Se você for exibir esse objeto numa página JSP ou JSF ou uma página do Spring Boot, exige que seja um Java Bean. E por aí afora, existe uma série de outros frameworks que consideram que a tua classe é um Java Bean. Por quê? Porque imagina que se todo mundo segue esse mesmo padrão, então você já sabe como fazer a recuperação de uma propriedade. Basta colocar get na frente do nome dessa propriedade. Se você não segue isso, usa um verbo em português, obtém, pegue, devolva, recupere. Então fica difícil da pessoa imaginar o que é que aquele método faz, né? Teria que ter um tratamento de linguagem natural para entender, baseado no nome do método, qual é a semântica do método, o que é que ele faz, né? E aí com get fica muito mais simples, getSet. Aqui vocês veem um zoom sobre essa parte web, né? Web Container. Então dentro do Web Container nós temos os componentes da camada web. Nesse caso aí da especificação da parte web de Java, você tem dois componentes básicos, que são os servlets e as páginas JSP. Então você está vendo aí um servlet recebendo a requisição HTTP, ó, o navegador está enviando a requisição HTTP, esse servlet está sendo acionado por esse request HTTP, o servlet ele está acessando informações que está vindo provavelmente de um banco de dados, né? Esse Data Access Object, que é um padrão usado muito na parte de persistência de objetos, ele está acessando o banco de dados, aqui está mostrando JDBC, mas hoje em dia a gente usa JPA, e esse Data Access Object está fornecendo objetos de negócio ao servlet, alunos. Então você pode ter um DAO para aluno, você pode ter um DAO para horário, um DAO para coordenador. E o servlet está consumindo esses objetos fornecidos pelo DAO. E depois que ele processa esse DAO, faz alguma coisa, faz o processamento que ele tem que fazer, né? Por exemplo, obtenha todos os DAOs de todos os alunos da turma tal. Então ele vai receber um request com o código da turma, vai recuperar esse código, vai pedir ao DAO, me dê find all da turma tal. O DAO vai devolver uma lista de alunos para ele, ele pega essa lista de alunos e passa para ser apresentado pela página JSP, para ele não ter que gerar código HTML internamente. A página JSP é mais especializada em exibir informações e o servlet é mais especializado em processar informações, certo? Então, o servlet funciona mais como um controller e o JSP funciona mais como uma view, ok? Enquanto que os dados do modelo JVC, né? MVC, Model View Controller, estão todos presentes aqui nesse cenário, certo? A página JSP também aqui, ó, ela pode usar lançamão de APIs como a Java Mail, tá? Tá aí só para ilustrar, deixar o exemplo mais interessante. Então, o container, que é esse quadrado aqui, ele pega essa página JSP, o servlet vai injetar os dados aqui na página JSP, né? E ele vai transformar a página JSP em uma página HTML pura, 100% HTML. E aí vai devolver para o navegador. Pode ser XML também, mas a maioria das páginas JSP renderiza para HTML, certo?
Então você tem aqui a web, né? Todo mundo conhece a web, todo mundo sabe que a web trabalha com um protocolo, né, que é a linguagem da web, chamado HTTP, Hypertext Transfer Protocol. E esse protocolo HTTP, ele reside em cima do protocolo TCP, que é um protocolo orientado à conexão, diferente do UDP, que não é orientado à conexão. Então, o que é que acontece? Quando um cliente quer conversar com o servidor para pedir um recurso a esse servidor, né, o navegador está querendo pedir uma página, ou está querendo pedir que o servidor execute um programa, né, um recurso dinâmico e um recurso estático e dinâmico, respectivamente. Então, o cliente ele abre um túnel, uma conexão TCP, e envia um request HTTP. É o que está acontecendo entre esse cliente e aquele servidor ali através da seta amarela. Certo? Já esse servidor aqui embaixo, ele está respondendo, já está na fase de response. Ele está respondendo ao request que o cliente fez para ele. Então, vamos supor que esse cliente pediu, execute aí um programa Java, um servlet, né, que é um componente web, e liste todos os alunos da turma 22. Então, o servidor ativou a classe do servlet, ela executou a lógica de negócio, diz respeito a esse caso de uso, que é, na verdade, executar um acesso ao banco de dados, né? Pegar todos os alunos da turma 22 e montar isso numa lista. Pegar essa lista de dados e montar uma página HTML com essa lista de dados. Então, a página HTML está sendo devolvida ali, né? Com CSS, Bootstrap, bem bonitinha, está sendo devolvida ali para o cliente. Tá? A mesma coisa na seta vermelha, ali para aquele cliente lá do canto direito. Então, o protocolo HTTP ele tem essas duas fases, a fase de requisição e a fase de resposta. Tá? Na fase de requisição, o cliente envia, através do túnel TCP, eu quero o recurso ABC. O servidor vai verificar se tem a disponibilidade desse recurso. Se tiver, ele manda uma resposta. Ó, segue teu recurso em anexo. Então, o recurso vai dentro da PDU HTTP. Tá? Nós temos uma PDU HTTP para fazer o request e nós temos uma PDU HTTP para responder a este request. Aqui tem um glossário de termos que vocês já sabem. Isso era na época que a internet era novidade. Então, essa requisição ela pode ser mais detalhada, né? Geralmente a requisição ela tem um método HTTP, que algumas pessoas chamam de verbo HTTP, que são os métodos, né, as operações que fazem parte da sintaxe do protocolo HTTP, que foram definidos pelo idealizador do protocolo ou idealizadores do protocolo HTTP. Você tem a URL do recurso, ou seja, me dê esse recurso que está residindo nesse local aí, dentro do seu sistema de arquivos, do servidor. E alguns parâmetros, que são chamados parâmetros do request. O servidor, então, devolve na resposta uma PDU que contém um código de status. Esse código de status vai dizer se foi bem sucedida o atendimento da requisição, né? Geralmente códigos na faixa de 200, geralmente não, códigos na faixa do valor 200 significam sucesso, 200 puro significa ok, eu consegui, o recurso existe, está aí, segue em anexo. Você tem outros códigos de status, como 300, em que o servidor diz, olha, eu não tenho mais esse recurso aqui, mas eu sei quem tem. Segue em anexo ao URL do recurso. Então, ele não manda o recurso, mas manda o endereço de onde o browser pode pegar esse recurso. Geralmente, quando o browser recebe um código de status 300, o que ele faz? Ele redireciona e vai pedir o recurso a outro servidor. Então, como é que você nota isso? Você vê que você digitou uma URL no navegador e, de repente, aquela URL mudou. Automaticamente, o browser, quando recebe uma resposta 300, ele automaticamente redireciona e vai pedir o recurso a um outro servidor. E a resposta sempre tem um cabeçalho chamado Content Type, porque o protocolo HTTP, a web, melhor dizendo, e o protocolo HTTP, ele é multimídia. Significa dizer que ele pode tratar vários formatos de dados. Então, você tem que dizer o que é que vai em anexo aqui nessa resposta. Vai o que aí? Um arquivo zip, um arquivo do Word, uma página HTML, um texto puro que você pode editar no Notepad, vai um arquivo PDF, né? Vai um arquivo zipado. Então, você precisa desse cabeçalho para especificar o tipo do formato de dados que está sendo enviado para o cliente. Tá? Então, é um cabeçalho obrigatório aí na resposta, como a gente vai ver. Okay? Aqui tem dois dos principais métodos. Existem outros métodos no protocolo HTTP, como put, como options, como delete. Né? O get geralmente é usado para pedir informações. Get, me dê. Tá? Você nunca deve usar o get para gravar informações de um banco de dados. Isso, inclusive, é recomendado na especificação do protocolo HTTP. Post, por sua vez, é usado para
enviar informações, ou seja, ele vai modificar o estado interno da sua aplicação. O que é que significa isso? Significa que se antes do post você tinha 30 registros naquela base de dados, depois desse post deu tudo certo, você agora tem 31. Então o estado interno da tua aplicação mudou, porque uma tabela da tua aplicação mudou, um registro foi inserido. Eu faço a seguinte comparação: o get equivale ao SQL, a uma linguagem SQL, a um select, enquanto que o post equivale a um insert. Tá? Então, você não deve enviar dados de formulários usando o get. Você até pode, funciona, dá certo, mas você não deve, porque você está ferindo um princípio do protocolo HTTP de que get é para pegar informações e não para modificar informações lá no servidor. Tá? Use post para isso ou put. Ou delete também, tá? Então existem várias diferenças entre post e get, eu já falei de algumas delas, né? São bem diferentes os métodos, né? Eles servem para propósitos diferentes. Mas uma coisa interessante é que tanto o get quanto o post podem passar dados lá para o servidor. Só que os dados que o get passa geralmente são parâmetros para auxiliar o servidor ou a classe que vai processar a requisição com mais informações. Então, o get pode dizer: eu quero que você liste uma determinada turma. E aí você passa como parâmetro o ID dessa turma. Tá? Então, você pode ativar um recurso, um servlet, uma classe Java que faz processamento chamado lista turmas. E aí você pode passar o parâmetro 23, para ele saber que precisa listar a turma 23. Já o post é usado em formulários, para você submeter todos os dados que você preenche naquele formulário quando você clica no botão de enviar. Os dados seguem dentro da PDU HTTP, enquanto que os parâmetros do GET seguem na URL do recurso. Certo? A gente vai ver exemplos disso aqui. Aqui tem um exemplo de GET, em que você tem dois parâmetros, ID e tipo. Vejam que eles seguem na URL, então você vai ver no browser. Certo? Então não use GET para passar senha, porque você vai ver a sua senha lá aberta. Todo mundo que estiver passando e olhando para o teu computador vai ver uma senha lá aberta na barra de endereço do navegador, tá bom? Então a PDU HTTP para o GET, ela é formada, o protocolo HTTP, eu esqueci de dizer, ele é completamente string, não é um protocolo binário, tá? É um protocolo string, ele envia isso aí, se você tiver um sniffer, você vai ver exatamente algo bem parecido com isso. Aliás, nos navegadores dá para você ver isso, né? Você tecla F12 lá no seu navegador, seja Chrome ou Firefox, e faz um get aí para uma página qualquer, a página do Google, e você vai ver lá na aba Network, você vai ver tanto o cabeçalho de request quanto o cabeçalho de response presentes naquele request HTTP. Naquela conexão HTTP, melhor dizendo. Então você tem aí na primeira linha o método HTTP, em seguida você tem o path do recurso, que é onde o recurso se encontra lá dentro do servidor. Você tem parâmetros que você passou, né? Você pode ter montado esses parâmetros quando digitou um link, né? Esse get pode ter vindo de um link, ou você pode ter digitado isso aí no seu navegador mesmo, tá? Agora, geralmente, quando tem parâmetros assim, geralmente isso vem de um formulário ou isso vem de um link, tá? E no último elemento aí da primeira linha é a versão do protocolo com que o cliente está conversando com o servidor. Olha, eu vou conversar com você em HTTP 1.1. Esse cabeçalho host é obrigatório no protocolo HTTP 1.1, ele identifica a máquina cliente, tá? Pode ser o IP ou o DNS. E você tem vários cabeçalhos que variam de navegador para navegador. O protocolo não obriga você a usar nenhum deles, tá? O navegador, quanto mais cabeçalhos ele enviar para o servidor, melhor o servidor pode atender a requisição, por exemplo. Então esse PDU aí, ó, o navegador está dizendo que é um Internet Explorer 7, velho, né? E está dizendo que aceita todos esses formatos de dados. Texto, HTML, arquivos XML, texto HTML de novo, erro de digitação, texto puro, né? Imagens GIF e JPEG. Então esses são os formatos de dados que ele aceita. Ele também está informando que é para você deixar a conexão aberta, ou seja, que o navegador não fecha, que o servidor não feche a conexão, porque o browser vai reutilizar essa conexão TCP para pedir, por exemplo, figuras. Geralmente numa página HTML você tem várias figuras, você pode usar a mesma conexão TCP, não precisando abrir outra, o que aumentaria a latência, né, da aplicação, certo? E o último elemento aí é que esse navegador ele está identificando o cliente para o servidor. Hook é um cabeçalho criado pela Netscape, uma empresa que já foi muito poderosa, né?
já dominou 95% do mercado de navegadores no início da web e foi destruída pela Microsoft. Então, esse cookie aí, ele tem um nome, JSessionID, é como se fosse uma variável cookie, ele tem um nome e um valor. E esse valor é um número bem grande, não é esse númerozinho pequeno que eu coloquei aí, isso é só um exemplo, mas é um número muito maior do que esse, em hexadecimal, que identifica o IP e a porta que aquele usuário daquele navegador está usando. Então, por exemplo, para que serve cookie? Para que você trate requisições TCPs diferentes do protocolo HTTP como se fossem uma sessão de trabalho. Vou explicar melhor. No webmail, você primeiro se identifica, faz login. Depois que você faz login, o servidor sabe que quando você abre, faz um request HTTP de novo para, por exemplo, listar as mensagens, é você. Quando você quer apagar a terceira mensagem, é você. Ele vai apagar a mensagem do teu inbox, não do inbox do teu colega, tá? Que também está usando o mesmo servidor de webmail. Porque ele vai ter um JSessionID com um valor e você vai ter outro, certo? E naquele momento o servidor tem duas sessões abertas, uma para você e outra para o seu colega. Então, esse JSessionID, o cookie foi inventado pela Netscape e o JSessionID é o nome do cookie que o Java usa para identificar sessões de usuários na web, certo? Então, você depois que faz login na web, se autentica, o que acontece? O servidor grava um cookie, se a autenticação for ok, grava um cookie no navegador. Toda vez que o navegador fizer um request para aquele servidor, ele manda o cookie. E aí o servidor sabe que é você, certo? Próximo request, manda o cookie. Até que o servidor, uma hora, diga, olha, apaga esse cookie que você fez logout. Agora você não está mais numa sessão de trabalho. Você vai precisar abrir outra sessão de trabalho. Tá? Então, ele identifica várias conexões TCPs diferentes como sendo do mesmo cliente. A gente vai ver mais detalhes disso adiante no curso. Aqui você tem uma PDU post, também muito parecida, né? A linha de início. Você tem o método, o path do recurso e o protocolo, alguns cabeçalhos HTTP, e você vê lá embaixo que você, depois do último cabeçalho que é cookie, você tem uma linha em branco, isso faz parte da especificação do protocolo, é obrigatório ter essa linha em branco, e você tem dados que estão sendo enviados nesse post, ó, provavelmente para serem gravados em alguma tabela, algum arquivo, alguma planilha, sei lá qual é a desse cadastro.do aí, né? Não sei o que ele faz, mas ele é um componente web Java, um servlet, né? Uma classe Java capaz de fazer processamento na web, capaz de atender um request HTTP, e esse servlet ele tem acesso a essas informações que são colocadas dentro da PDU HTTP, tá? Então, se você for implementar essa classe desse servlet, por exemplo, você pode pedir, me dê o parâmetro nome, ele vai te entregar Frederico Costa, tem esse mais aí, com espaço em branco, já limpinho, tá? Esse formato que vocês estão vendo aí, veja que não tem um espaço em branco em nenhum lugar, é chamado de formato URL encoded. E ele é desse jeito e está especificado desse jeito, tá? Os caracteres e comercial são especiais e separam nomes de variáveis, ou de campos, como queiram. Então você tem três campos aí, ou três variáveis, eu chamo de parâmetros, três parâmetros, nome, curso e turma. E o igual separa o nome do parâmetro do valor do parâmetro. Então o curso, o valor dele é DSI, e a turma é 26012. Então a classe que está sendo referenciada aqui na URL como cadastro.do, que tem esse nome de URL, né, esse nome web, ela pode se chamar outro nome, pode ser grava aluno servlet.java, pode ser o nome dessa classe Java, tá? Mas na web ela é conhecida como cadastro.do, é o apelido dela na web, isso aí. Você precisa mapear a classe para ela ter um apelido na web, né, um nome na web, senão ela não executa, não vai servir para nada. Então essa classe, ela sempre vai pedir, ela pode pedir esses parâmetros e um detalhe, né? O protocolo HTTP é texto. Então quando ela pedir o parâmetro nome, vai um string. Quando ela pedir o parâmetro curso, vai um string DSI. Quando ela pedir o parâmetro turma, vai um string DSI. Ah, mas na minha aplicação, o código da turma é inteiro. Bom, então você que implementou a classe grava aluno servlet.java, você vai ter que transformar esse string 26012 no inteiro 26012. Porque o protocolo HTTP não sabe dar tipos a variáveis, né? Tudo para ele é string, ok? A gente fica por aqui nessa aula e mais adiante a gente vai continuar vendo o protocolo HTTP e também o formato das aplicações web. Até daqui a pouco.